Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Nós vamos iniciar hoje mais uma aula do conteúdo do sétimo ano, que corresponde, na aula de hoje, ao capítulo 2, não é? Capítulo 2, que vai fazer referência à presença dos povos africanos, dos reinos africanos, em nossa história, como eles vão se organizar politicamente e economicamente. E como o novo mundo, não é, vai ser visto diante das questões veiculadas pelo velho mundo. O novo e o velho mundo. O novo mundo vai ser a América, vai ser a África, e o velho mundo a gente naturalmente chama de Europa. E a partir disso nós vamos começar a fazer a nossa abordagem, as nossas explicações, o nosso estudo da aula de hoje. Pois bem, o que é que temos então? Temos aí o livro, apresenta para a gente na página 28, não é? Apresenta assim, dessa maneira, o Novo Mundo. Vê o título aí do livro, no capítulo 2, página 28. Diz como aí? O Novo Mundo frente ao velho mundo, mudanças para a idade moderna. Ou seja, nós já estamos, não é, pegando a transição entre a idade média e a idade moderna, só que agora a gente vai observar o desenvolvimento desses povos africanos e logo em seguida também, no capítulo 3, nós iremos vivenciar a evolução e como os índios vão estar se apresentando, vão estar avançando, mostrando sua cultura e como isso vai ser absorvido por nós aqui na América. Não é? Então vamos começar a ter essa noção de ligação entre o velho e o novo mundo, de que forma esses povos vão se evoluindo, vão se apresentando e como o contexto das navegações vai se apresentar para a gente. O que é que temos aqui? Na página 28. O mar Mediterrâneo foi, desde a antiguidade, um principal elo, não é, entre a Europa, entre o Oriente e a Europa. Não é? Por meio deles circularam os pirremes. Pirremes são embarcações com vela quadrada e duas fileiras de remo. Não é? E aí, já fiz uma abordagem em cima disso na aula anterior, e eu vou agora avançar um pouquinho mais, indo para o reino entre dois mundos, que é o reino do Congo. Eu já, de antemão, já destaco para vocês que essas ligações, esses elos que são estabelecidos entre o novo e o velho mundo, são realizados através de quê? Muito bem, através das navegações. Apesar do conteúdo das navegações não ser um conteúdo que a gente vai estudar de imediato, nas primeiras unidades, nos primeiros capítulos do nosso livro, é importante você logo ir assimilando a importância desse evento, que é as navegações. De que forma as navegações vão colaborar para o nosso desenvolvimento. Tá bom? Então, prosseguindo aí, vimos que tem as situações lá anteriores, as situações das cruzadas, que vão fazer com que povos do Ocidente possam ir para o Oriente, e também a concepção das navegações, que vão fazer com que os povos, os territórios, possam estar interligados. As viagens ocorriam mediante essas navegações. Na página 29 ainda, nós temos um mapa que vai descrevendo para a gente tudo direitinho, de que forma acontecia essas navegações, os percursos, as cidades, as rotas comerciais, as áreas comerciais. Tá bom? Começando então, um reino entre dois mundos, o Congo. As navegações portuguesas foram de suma importância para a construção de uma nova configuração de mundo. A união de forças em
riquezas e influências da burguesia, da nobreza e da Igreja Católica, compreendeu um forte empreendimento que visava interesses distintos. Muito embora cada uma dessas classes tivesse uma motivação particular bem definida, ou seja, cada classe social dessa aí, ela tinha um interesse, ela não ia fazer isso de forma à toa, tinha um interesse econômico, não é porque elas são boazinhas, não, porque tinha interesse ali em alguma coisa, interesse comercial, em obter alguma vantagem financeira. Sem o empenho delas, seria impossível o que para os historiadores é ministro da globalização. Veja, hoje a globalização está no nível, uma situação ampla e restrita. O mundo todo está conectado, o mundo está globalizado. Nesse momento aqui, seria o início dessa globalização. Prosseguindo então, página 29. Por sua proximidade, o primeiro continente de contato foi a África. Lá, em torno da segunda metade do século XIV, floresceu o reino litorâneo, conhecido como Congo ou Bakongo. Suas origens são incertas. Significa que suas origens são uma dúvida, não tem certeza sobre as suas origens. Uma vez que muito da história inicial do reino congolês e dos primeiros manicongos sobreviveu na tradição oral. Professor, o que significa essa tradição oral? Significa que foi passando de geração para geração através da fala, do contexto verbal, sem nenhum documento existente para comprovar aquela história, aquele relato, aquela situação. Então, hoje, a historiografia compreende isso como uma fonte histórica, o relato oral, não é? Mesmo que não tenha ocorrido nenhuma comprovação. Pois bem, tradição oral ou foi escrita por viajantes europeus nos séculos XVI e XVII. Esse é o motivo pelo qual muitas das descrições remetem a exemplos europeus. Os manicongos assemelham-se aos reis absolutistas europeus. Em sua religião, os antepassados têm papel fundamental como os romanos antigos. Seu estado era centralizado, tal qual as monarquias nacionais europeias. Prosseguindo aí na página 30, isso, atenção, fique ligado aí, atenção, na página 30. A partir das fontes africanas, essas correlações, ou seja, essas junções, são menos diretas. O Manicongo tem em suas mãos o poder centralizado e é considerado sagrado, mas sua sucessão não é hereditária, como a dos reis europeus. Na estrutura familiar, a linhagem matriarcal tem grande importância em questões sucessórias. Por exemplo, o direito de escolher o próximo manicongo. Essa característica impulsionou o crescimento do reino com alianças matrimoniais. Outro fator de expansão das fronteiras congolesas eram as guerras com comunidades vizinhas. Também há uma clara divisão entre os meios rurais, os quibelos e as cidades. Nos quibelos eram feitos os artigos econômicos como tecidos, ferramentas em ferro e peças em bronze, marfim e produtos agropecuários. Estes eram enviados às mibanzas, espaços de grande fluxo de pessoas e pontos para importantes rotas comerciais. E lá eram inseridos numa diversificada e complexa rede de trocas. Indo para a página 31, nós temos aí o domínio do reino do Congo estendia-se para reinos próximos, dependentes econômica e politicamente dele. O reino do Congo compreendia os atuais territórios de Angola,
Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo. Um dos principais ciclos, atenção aí, um dos principais ciclos de tráfico de escravos começa a partir de Angola, formada pelos reinos de Nicongo e Matamba em 1559. O próprio nome Angola era uma variação portuguesa do termo Ningola, usado para designar os regentes de Nigondo e Matamba após a unificação. O contato entre essa parte da nação congolesa e o Império Português não foi pacífico. No início do século XVII, uma revolta liderada pelo Nicoga Nadame, motivada pelos números crescentes de escravizados, levados de Angola para o Novo Mundo. Após a derrota de Nibande, em 1618, sua irmã Nzinga assume o papel de destaque nas negociações com os portugueses. Nzinga adota o nome cristão de Ana de Souza, mas o tratado é rapidamente quebrado pelos lusitanos. Após intensas lutas e formações de alianças com unidades vizinhas, em 1659, o novo Tratado de Paz é assinado e Angola passou a ter uma economia que não dependia da escravização. Não é? O que é que temos aqui? Na página 31, ainda na página 31. A religiosidade da nação do Congo, antes do contato com portugueses, era marcada por duas tradições, a africana e a islâmica. A tradição africana corresponde a um conjunto cosmogônico próprio da cultura banto. Esse grupo, originário da África Central, tem suas raízes prováveis no antigo reino Nok, que aqui está explicando. No link explica o que é o reino Nok. A cultura banto levou, além das técnicas em metalurgia e agricultura, uma visão de mundo animista. O que é visão de mundo animista? Aqui no nosso link também tem. Acredite que todos os seres humanos têm uma força vital, não é? Estando esta conectada a outras forças. Também confere força vital a elementos como os rios. Então, os rios ganham forças vitais, lagos, montanhas e utensílios como ferramentas. Isso aí significa o significado de animista, não é? Para a região centro e sul-africanas. De acordo com a mitologia banto, a criação do mundo começou em Nzambi, também chamado de Kalunga. Kalunga é a parte do ritual do candomblé brasileiro. Uma boneca, uma pequena estátua ricamente decorada que simboliza algum antepassado. Não é? A Kalunga, muitas vezes confundido com o próprio Rio Congo, que se sentia só no vazio. A partir desse sentimento, Nzambi tirou de si tudo que existe. E por isso, tudo que tem a essência, que tem uma essência única, também por causa dessa ancestralidade. Em comum, os antepassados têm uma importância grande na religião banto. Quanto mais antigo, mais próximo de Nzambi ou Kalunga. Não é? Com a chegada do Islã, com a chegada do islamismo na África, tudo isso vai se modificar. A conversão ao islamismo ocorre em via de regra, quase sempre, não é? Em meio à violência, situações de violência. Essa transformação, essa conversão, quando o islamismo começa a avançar e vai fazer com que essas religiões animistas comecem a perder o poder lá na África. Nós temos já na página 32, os portugueses e os
e o Reino do Congo, tá bom?